Olá meninas, tudo bem? Só estava fixando aqui o tema da nossa live de hoje, conhecendo os ambientes, tudo bem? Quem que está aí? Oi, Silvana, Lauren, Nath, Carol, Márcia, sejam bem-vindas, lindas, gente, Silvana, Júlia. Oi meninas, Carol, eu vou falar um pouco sobre você hoje, vou contar uma história. Gente, tô adorando essa semana, que incrível, tô recebendo tanto depoimento, tá sendo maravilhoso. E ó, começa a disparar os aviãozinhos aí. Quero todo mundo nessa live, tem muita coisa, vocês vão começar a se conhecer. Olha, até sexta-feira vocês vão se conhecer a partir dos seus ambientes, das suas casas, eu prometo, hein? Vocês vão se conhecer. Ju, Adriana, sejam bem-vindas e vai disparando os aviãozinhos aí, gente. Trocar o fone que eu tava com o fone errado. Olha só. Meus amores, vamos lá. Eu vou começar aqui falando então rapidamente um pouco sobre ontem. Quem não participou da live de ontem, vai lá, vai assistir, tá lá no meu IGTV. Todos os dias, como que tá funcionando essa semana? Ela tem uma sequência. Ontem a gente começou a falar sobre a questão da limpeza, né? De você trabalhar o desapega, porque não tem como você trabalhar uma questão energética de uma casa, estando com a casa entulhada. Então eu te dei várias dicas. Volta lá na live de ontem, falamos também sobre o sal, que é muito importante, fazer a questão de limpeza energética. Então vai lá, assiste aquela live de ontem para vocês saber tudo o que está acontecendo durante essa semana. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os ambientes, como conhecer a casa, saber o porquê de certas influências, porquê que naquela casa que eu estava antes acontecia uma coisa, nessa casa acontece outra, como que as casas influenciam a nossa vida, a vida de todos os moradores, inclusive em se tratando de empresa. A direção da casa, a direção da empresa influencia muito no que vai acontecer dentro, até mesmo nos negócios, relacionamento com o cliente, porque todo relacionamento, seja amoroso ou com o cliente, é um relacionamento. Então, tudo isso é influenciado pelos ambientes, pela direção dos ambientes, até mesmo pela estrutura e arquitetura, tá? Amanhã eu vou trazer também para vocês o que pode e o que não pode ter dentro de casa. Amanhã eu vou ter outra convidada, que é a Carla Garcia. A gente vai falar sobre arquétipos, algumas... Ela vai... Eu não sei decorar, né? Quem sabe decorar é ela. Então, por isso que eu tô trazendo ela, tá, gente? Eu falo o que pode, o que não pode e ela decora. Então, amanhã ela vai falar sobre isso. A gente vai trazer algumas dicas de como organizar um altar dentro de casa, se pode, se não pode, onde que não pode. Então vai ter bastante coisa legal amanhã também. Na quinta-feira a gente vai falar sobre quartos. Gente, vou dar uma tomada geral sobre os quartos para vocês ficarem bem atentos o que vai acontecer nos quartos e como que ele influencia aí no relacionamento, principalmente casal, tá bom? E na sexta a gente encerra falando sobre a casa viva. A casa viva é um conceito onde cada parte da casa reflete uma parte dos moradores, seja física, seja emocional, seja, enfim, vocês vão me entender. Então acompanham todos os dias. E para participar dessa live de hoje, eu trouxe uma pessoa que é muito querida. Ela é arquiteta e ela trabalha com o conceito de casa saudável, casas saudáveis, ambientes saudáveis, tá? Então, eu vou convidar agora, eu vou liberar aqui a Lauren. Deixa eu pegar aqui a Lauren Destre, onde que está aqui? Manda o convite para mim novamente, Lauren, só para mim te liberar, que eu não estou encontrando.
Lauren, manda o convite para mim liberar para você. Deixa eu ver se eu consigo te... Aqui. Só aceitar. Eu já liberei, Lauren. Oi, Aí, agora foi. tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que Nervosa um você... pouco, né? Mas tudo É bem. nada. Deixa eu distanciar um Vai pouquinho. passar. Tô me acostumando. Vai acostumar que isso vai acontecer muitas vezes. Vamos lá. Então, eu vou começar aqui falando sobre como que os ambientes, então, influenciam na nossa vida, não só a partir do macro, que é a casa, mas, quer dizer, do micro, que é a casa, mas a partir do macro. Né? Nós temos uma influência que atinge as nossas casas, que vem do entorno também. A região que a gente mora, a região que está o nosso terreno. Então, às vezes, as pessoas não percebem que elas ficam, eu fico olhando só dentro da minha casa, dentro da minha casa. Mas muitas coisas podem estar acontecendo do que vem de fora, sabe? O fato de você estar muito próximo de uma rede de alta tensão, ele atinge muito a parte nervosa dos moradores, a questão de, enfim, de localização, de tumulto, enfim, vou trazer vários detalhes para as pessoas começar a compreender como que influencia tudo e as pessoas começam a entender e também, claro, corrigir aí o que está fazendo, está não sendo legal. Eu só quero deixar claro aqui, pessoal, que assim, o Feng Shui, que é a minha especialidade, ele tem são chamadas várias escolas. Então, o que eu estou trazendo para vocês são conceitos que são quase padrão em todas as escolas, porque cada escola tem um pouco ali a variação. Tem uma escola que tende mais para um tipo de informação, outras vai variando, tá? O que eu estou trazendo para vocês é o que é mais comum entre eles, a partir dessas observações. Porque o Feng Shui ele iniciou a partir de observação em que os imperadores... O Feng Shui surgiu, na verdade, para trabalhar o poder. Então, os imperadores escolhiam pessoas para observar a natureza. E essas observações foram feitas gerações atrás de gerações, por milhares de anos, para se chegar a esses conceitos. Então, assim, não é uma coisa que alguém acordou e falou assim, é isso. Entendeu? Então, é uma coisa bem de muita análise mesmo. E os imperadores, para que eles queriam isso? Eles queriam saber onde que era o melhor local para montar as cidades, onde que era uma cidade mais próspera. Então, por isso que a parte do entorno é tão importante. Porque todo local em que eles iam abrir uma cidade, e isso eu estou falando de milhares de anos atrás, a história é exata, mas ele começa entre 3.000 e 5.000 anos atrás. Então, naquela época onde era tudo bem medieval mesmo. Então, o que eles tinham? Eles tinham que trabalhar com guerra, eles tinham que pensar em como que eles iam se proteger, em como que eles iam atacar e onde que eles iam produzir os alimentos para alimentar os seus soldados. Era mais ou menos nesse sentido que começou. E aí ele depois foi levando para dentro de casa. Mas como que eles observavam? Estava lá. Eles começaram a observar que o melhor local para você ter uma casa, ou naquela época era uma cidade, era no pé de uma montanha. Por quê? Porque no pé da montanha ela estava protegida dos ventos e normalmente no pé da montanha você tinha um rio. Então você tinha a parte de prosperidade, você tinha a abundância que corria no rio. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vai mandando e vai chamando as amigas aí, ó, disparando o aviãozinho para todo mundo. E eu tô anotando aqui que algumas coisas não entram no meu aprendizado, mas eu acho muito rico. Então, você tá falando, eu tô anotando aqui já, aproveitando. Maravilhoso, maravilhoso. E então tem esse conceito que no pé de uma montanha é o local mais adequado para se construir. Mas como que eu uso isso dentro da minha casa? Minha casa é no meio de uma cidade. Aí você começa a olhar no entorno.
A minha casa é no alto da cidade? Ou a minha casa é lá no mais baixo da cidade? Veja, eu não posso estar nem no alto e eu posso estar no pé da montanha, mas eu não posso estar no rio, que o rio é na parte mais baixa. Esse era o conceito. Então, eu tenho que estar no local em que eu estou protegida das alturas, dos grandes ventos, mas eu também não estou no fundo, que seria um conceito até de lama, tá? Então, como que eu olho isso na minha cidade? O melhor local para você procurar uma casa que estaria protegida dessas energias seria um local não no pico de uma montanha, mas no local mediano, tá? Não tão baixo, não tão alto, no terreno. E você ter sempre essa queda, a queda do terreno, que você nunca vai ter assim, se aqui é a entrada do terreno, você não pode ter um terreno que desça para trás, né? Eu acho que é um conceito bem bacana que os arquitetos, né, sempre elevam a parte de trás do terreno para que tenha até a questão da água, da caída e tudo. Então, o fundo do terreno ele sempre tem que ser um pouquinho mais elevado que a frente. Então, aí já entra no conceito da montanha. O fundo do terreno sempre um pouquinho mais elevado. Nas laterais, o que eu posso ter nas laterais? Sempre busca a harmonia do que está do seu lado. Então, foge-se de locais com muito movimento. Por exemplo, hospitais, igrejas, cemitérios, centros de eventos de muita movimentação, são sempre locais que têm um pouco mais de energia pesada, porque há uma concentração muito grande de pessoas, então você tem uma concentração de energia que você desconhece, você não tem controle sobre tudo que está ali. E se a tua casa está no meio ou muito próximo a esses locais de muito movimento, locais de um fluxo muito grande de carros, por exemplo, aqui o pessoal que trabalha em Sorriso, que tem as empresas na 163, que são uma grande quantidade de pessoas. A gente sabe que ali tem uma agitação muito grande, por causa justamente desse fluxo muito rápido de veículos. Então, é como se tivesse um rio passando na tua frente, né? Um rio muito rápido passando ali. Então, além de ele vai levando, você não consegue ter um momento para parar. Então, as pessoas tendem a ser um pouco mais irritadas, as pessoas tendem a ficar um pouco mais, enfim, explosivas até, por causa desse conjunto todo. E aí a gente... Depois você vai falar um pouco mais dentro da casa, né? Da parte nociva que as redes elétricas fazem. Né? Eu acredito, aqui não temos muito essa questão, mas tem locais em que às vezes a rede elétrica está passando bem em cima das casas e não tem como mudar. Gente, é um local horrível. Se puder mudar, se tem uma situação dessa, muda, porque você é a tua saúde. Tá? É a tua saúde. Até mesmo dentro da casa, a gente tem que cuidar, e a Laura vai falar sobre isso. É muito nocivo o que as redes elétricas, tudo isso faz com o corpo da gente, tá? Então, e o fato de você estar, por exemplo, num local onde tem uma passagem muito grande de veículos, muito rápido, ele tem quase o mesmo efeito. Ele vai trabalhar dentro do seu interior da mesma forma. É um fluxo muito constante de energia. Então, você está tendo aquilo sem parar. Então, você tem que, por isso, se você tem uma situação dessa, que você trabalha em um local que tem muita energia, um fluxo muito grande de veículos, você vai ter que buscar um local para descarregar. Você vai ter que buscar lá um local para caminhar, enfim, tudo você vai ter que descarregar. Redes de celular também, qual seria o ideal de distância? Rede de celular também. Na verdade, todo eletrônico tem transferência de ondas eletromagnéticas. Então, assim, uma indicação é você usar, em vez de usar o celular, usar o fone de ouvido. Você acaba diminuindo o contato com o fone, quer dizer, com o celular, então você diminui um pouco o fluxo. Porque a parte que eles mais, assim, até cientistas, são pesquisas científicas mesmo, que falam que as ondas eletromagnéticas do celular atuam no cérebro e podem causar, enfim, tá mandando um monte de coisa lá para dentro que não é natural, não é do ser humano. Então, se você puder usar o fone de ouvido, se você usa muito celular,
tenta usar um pouco mais o fone de ouvido, tá? Da mesma forma, micro-ondas. Micro-ondas também é algo bem nocivo. Se puder não usar, não usa, tá? A gente vai chegar mais pra frente lá. Então, assim, falamos um pouco do terreno ao redor e agora vamos chegar um pouco mais próximo da casa. Chegando na casa, é importante você ter uma delimitação bem clara do que é o meu terreno, que é o terreno do outro, tá? Por quê? Cada casa tem a energia dos moradores. Então, é importante que todo o fluxo energético saiba aonde está indo. Por isso que é importante você ter, por exemplo, tem condomínios que são fechados, mas não existem os muros, né? Mas é importante que você tenha claro uma forma de trabalhar o piso ou implantes para você deixar claro onde é a tua casa, onde é a casa do vizinho, para que tudo tenha clareza de onde vai. E principalmente, a identificação da casa é muito importante. Não é só para o carteiro. É uma questão energética mesmo. A casa precisa estar identificada para que tudo venha para você de uma forma mais clara, tá? Silvana, sobre a distância das redes de torres grandes. Silvana, aqui no Brasil não tem uma legislação muito forte com relação a isso. Tem nos Estados Unidos, lá eles são bem rígidos, parece que é uma distância bem grande. Aqui eu não sei exatamente qual é a distância, mas eu vi faz poucos dias que não tem uma distância mínima, não tem uma regulamentação quanto a isso, mas mais longe possível. Deixa eu complementar, porque entra bem, é Silvane que perguntou, né? Isso. Silvane, na verdade, assim, inclusive a certificação que eu tenho, ela é dos Estados Unidos. Então, assim, lá eles falam, a certificação, as normas técnicas têm um mínimo, mas os americanos, por si, ficam muito mais do que o mínimo que a legislação pede, porque eles já têm esse conceito de saudável com eles. Então, assim, salvo engano, são 100 metros lá, que eles já podem começar a construir. Mas, normalmente, eles fazem uma barreira. Tem proteção para isso, para quem está mais próximo, tá? Com alguns materiais específicos. Mas são os últimos terrenos, vamos supor, a ser ocupados, a ser vendidos, tá? Só para agora, se você falou em 100 metros, acho que aqui no Brasil tem alguma coisa de 40 metros. Então, é menos da metade. Então, gente, é importante que vocês, se vocês tiverem uma situação de estar passando com a rede, principalmente aquele linhão, né, que tem aqui na região, no terreno de vocês, tenta não deixar a parte né, de onde tem a convivência das pessoas embaixo ou próximo da rede, que não é bacana mesmo, tá? Então, temos a identificação do terreno. Gente, quem tiver dúvida, vai mandando aí, vai chamando as amigas. Quero ver todo mundo aqui, tá? Ficar alerta, exatamente, Silvana. Temos a identificação do terreno. Entramos, por exemplo, no jardim. Como que deve ser esse jardim? Da mesma forma, ter uma organização, uma organização mental, digamos assim. Porque o jardim, e eu acho importante o trabalho das decoradoras, das arquitetas, tudo aí que faz esse jardim realmente pensado. Porque, às vezes, se você joga uma coisa lá, estou colocando planta lá, não era colocar planta, estava colocando planta, sem uma organização. Não adianta só ter a planta, você precisa ter uma forma que seja claro onde que entra, onde que eu vou passar, onde que eu vou, até você chegar na porta, tá? Então é importante que você tenha essa informação dentro. O jardim é grande, enfim, não importa o tamanho, mas o seu jardim, ou mesmo se é limpo, tem que ter essa clareza da parte de onde entra, lá na parte externa, lá na rua, até chegar na sua porta de entrada. Esse caminho tem que ser bem claro. Ele tem que ser livre, ele tem que ser... assim, eu cheguei aqui, mesmo que não tenha lá um trilhozinho, mas eu sei aonde que eu devo ir, porque é organizado para isso. E isso também trabalha a questão energética, de você saber aonde vai e você chegar à tua casa, tá? Aí a gente entra na casa. E agora eu vou trazer uma coisa que acontece muito, que eu já vi muito, que
que é bem nocivo, que as pessoas às vezes não prestam muita atenção, que são as flechas. O que são flechas? Flechas ou quinas. Esse é um conceito dentro do Feng Shui para paredes ou canto de móveis, enfim, de eletro, que tem uma, né, tem aquela quina aqui, como é que eu te mostrar aqui? Eu tenho, só para ficar mais claro. Eu tenho como se fosse uma parede, tá? Aqui é uma parede, isso aqui é uma quina. E aí eu estou em um ambiente, eu estou na minha casa, lá onde na minha cama. Eu vou dormir e existe uma quina dessas apontando para mim. Isso é como se toda a energia da casa, ela vai saindo pelas quinas, da parede, ela vai saindo pelas quinas. Então, se você está dormindo em um ambiente em que tem uma quina apontada para você, você vai ser atingida por toda aquela energia saindo da casa. Tá? Então, é importante que vocês saibam que não é legal você ter muitas quinas da casa. Então, isso aí é uma coisa que você tem que ver com os arquitetos. Como que você vai... O que está apontando para a tua cama? O que vai estar apontando para o local que você mais fica, por exemplo, na mesa onde você passa mais tempo, fazendo a refeição, onde você está lá assistindo TV com a sua família. O que está apontando para vocês? É bem legal. Laura, você tem algum conceito com relação a isso? O que você pode falar? Como que vocês resolvem essa situação? Então, Helenice, a gente não tem, dentro da certificação, a gente não tem nada pontual sobre essas questões das quinas, né? A gente deixa já por uma questão estética, né? Os pilares, uma coisa que a gente evita. Mas o que a gente conversou um pouquinho, que eu falo assim, acaba casando com a questão energética, principalmente da planta, né? Dela ser harmônica dentro do terreno, ela ter um fluxo realmente que funcione. Que daí ontem você até falou na live, né, sobre a energia entrar na casa e passar. Então, sim, assim, se a planta, quando a gente começa o projeto, enquanto ela não fica harmônica, não fecha, né? E aí você vem com essa explicação das pontas, das quinas, que eu acho que pode até ser que tenha um estudo, tá, gente? Assim, mas não tá ainda dentro, ainda não conheci. Se eu conhecer, eu venho, né? Porque muita coisa eu fui descobrindo depois que eu já não gostava de fazer, que eu me encontrei dentro desse curso e conversando com você eu vejo que casa, sabe? Que é a junção perfeita, assim, da energia com a ciência comprovando a saúde da casa. Tem um conceito, agora você falando nisso eu lembrei, não é nem um conceito, na verdade é algo bem, bem palpável. Dentro do Feng Shui a gente tem os elementos que a gente trabalha, que é a madeira, a terra, o metal, a água e o fogo. Esses elementos, cada um tem uma forma. Então, o fogo, ele tem a forma do triângulo, da ponta. O retângulo, ele está relacionado com a madeira. Por que eu estou falando isso? A gente está tendo... antigamente, existiam muitas casas com vários telhados, né? Então, é considerado uma casa fogo. Normalmente, as pessoas dessa casa já vai ter uma agitação maior. Porque a casa... Então, toda casa que tem muita quina, tem muita ponta, tem muito telhado, muitos andares de telhado, ela é uma casa fogo. Então, ela já traz uma energia já mais forte nela. Não é que seja ruim. Fogo equilibrado é ótimo. E a casa, por exemplo, agora, mais tem aquelas platibandas, né? Fala. Isso, as platibandas. Elas são mais quadradas, elas são retas, elas não têm o telhado. Essas são casas, dependendo do formato, né? Umas mais retangulares ou mais quadradas, elas podem ser mais madeira ou mais terra, porque o quadrado é a terra. Então, você já tem ali na madeira, você também tem uma parte mais forte, que é do crescimento, que é da expansão, porque a madeira traz muito a questão da prosperidade. E uma casa mais quadrada, ela vai ser uma casa mais terra. Então, são pessoas mais centradas, são pessoas mais... Como assim, sabe aquela pessoa que fica mais no real, mais no chão?
Então, esse conceito é bem visível. Quando a gente começa a cuidar de ambientes, você bate o olho na casa, você já sabe como que é ali a tendência dos moradores. Tá? E isso é bem bacana. Vou te passar umas referências para você dar uma olhada sobre isso. Gostei de saber. Até tô pensando assim, na minha linha de projeto, o que eu mais faço? Mais retângulo. Até você foi falando. Mais, são pessoas, provavelmente pessoas que estão mais buscando crescer, tá? Porque elas buscam o retângulo, ela traz a madeira. Então, a madeira é crescimento, a expansão. Passo uma dica para amenizar as quinas. Silvane, seguinte, amenizar as quinas a gente tem poucas opções. Uma seria você arredondar ela mesmo com algum acabamento, tá? Só o fato de, tipo assim, ela tá com uma quina reta, né? O fato de você dar um acabamento nela, tirar o agudo dela e arredondar, você já diminui esse ataque, tá? Com a parte de um acabamento. Outra coisa, você poderia colocar um objeto na frente, uma planta verde, uma planta viva. Você consegue também amenizar esse ataque. Então, ou um móvel, ou um acabamento diferente, ou uma planta. Você colocar algo entre você e o que está te atacando. Aí você se mantém isolada disso. Tá ok? Outra coisa. Eu ia falar da Carol ali antes, que teve uma vez, né, Carol, que a gente estava fazendo um curso e ela falou que toda vez que ela deitava no sofá, ela tem um cachorrão grande, ele deitava exatamente no mesmo lugar. E ela não sabia por quê. Ela deitava no sofá, ele saía de onde ele estava, ele ficava no mesmo lugar. Aí depois que ela fez o curso, ela entendeu. Ele deitava exatamente na frente de uma quina. Tinha uma ponta que apontava para ela. E os animais de estimação, eles têm um feeling muito grande para a defesa do humano. Então, se tem alguma coisa que vem me atingir, a gente não percebe, mas eles percebem. Então, ele deitava na frente e protegendo ela. Tanto que depois a gente conversou sobre isso, ela mudou a posição do sofá para não ficar no meio da quina. Ele deixou de deitar lá. Então, ela colocou uma planta, eu acho, se não me engano, na frente da quina. Ele não precisou mais deitar lá. Porque, realmente, a quina, ela é um ataque. Então, se você tem algo na frente, ele ameniza esse ataque, você não precisa mais de defesa. No caso da Carol, era o cachorro dela que fazia o papel de defender. Deixa eu ver aqui uma dúvida que mandaram. O revestimento em relevo, por exemplo, serve para isso? Serve, Nath? É claro que você tem que cuidar daí do revestimento. Também, se você, dependendo do revestimento, para ele não ser, às vezes, muito agudo. Eu tenho um revestimento, mas dentro dele é todo triângulo. Então, você não é que ele vai te atacar, mas ele vai estar trabalhando também o fogo. Tá? Então, por isso que às vezes é bom a gente saber exatamente que ambiente que tá, que tipo de pessoas que estão no ambiente, para daí colocar o acabamento. Até porque, eu tô dando umas dicas aqui que é para dentro da casa. Na casa a gente sempre tenta diminuir. Mas quando a questão é, por exemplo, comércio, empresa, a gente tem que dar uma aquecida. A gente não pode, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem uma seção de vendas e aí eu vou colocar lá só coisinha calminha dentro da seção de vendas. Não, aí não vai dar certo, aí ninguém vai vender para você. Lá tem que usar energia ao favor, né? Exatamente. Essa é a questão de você, né, dentro da seção de empresa, de vendas principalmente, você tem que ser um pouco mais forte. Você tem que colocar o pessoal para trabalhar, para vender, então tem que ter um pouco de fogo lá dentro. Então tem esses macetezinhos ali. Fala pra gente. A Márcia perguntou aqui sobre papel de parede. Acho que é um revestimento, é um acabamento. O papel de parede não vai tirar a quina, né? Eu acho que ele não vai tirar a quina. Ele vai cobrir só, mas não vai tirar a quina. O ideal, se você conseguir fazer 1 centímetro só de tirar o canto, você já perde a quina, tá? Então, você consegue diminuir ali. Flor, me fala um pouco, então, do que a gente tinha conversado sobre a questão das águas, né? Dos encanamentos. Como que vocês
Qual que é a visão de vocês? Ah, bom, falar de água, a gente sempre. Bom, deixa eu me situar todo mundo, né? Eu sou a arquiteta Lauren, para quem não me conhece, e eu tenho uma formação que para o Brasil ela veio com o nome de Casa Saudável, tá? Eu busquei isso porque eu busquei essa certificação. Porque eu sempre gostei, tá? Eu tive alguns clientes que passaram por mim pedindo sobre o Feng Shui. E aí eu me interessei, fez muito sentido algumas coisas, que nem posição de cama, água, a distância do fogão com a torneira. Fez sentido aquilo para mim. E dentro do selo Casa Saudável, que é essa certificação que está na Flórida hoje, eu consegui embasamento científico para tudo isso que eu acredito para passar para o meu cliente. Tá? Então, quando a gente fala de água, principalmente próximo ao dormitório, a gente nunca vai encostar a cabeceira da sua cama onde passam os canos do banheiro. Tá? Uma porque ali sim vai passar água suja. Tá? Ah, mas está dentro do cano. Sim, mas ela está passando e ele passa. Tá? E outra é a questão do barulho. Ah, mas eu durmo bem, eu ferro no sono, eu não escuto. Escuta. Tá? Então atrapalha. Ontem você falou também, e aí eu vou ligando os pontos, né? Tudo assim, você falou do Feng Shui vir da natureza, né? Ter esses estudos dentro do HBC, né? Que é a minha certificação, a gente fala muito, a natureza é o padrão. Sim. Porque antes de tudo isso aqui existir, tá tudo organizado, tudo montado, a gente vivia na natureza, né? E o nosso corpo, o nosso cérebro, ele ainda tá ligado lá. Sim. Então, assim, quando a gente fala em barulho, a gente tem o instinto de sobrevivência, como qualquer outro bicho. Aqui daí você falou, já até anotei aqui também, sobre a questão das vias, ter uma energia, né? O carro, o rio. Para nós, o estudo seria em cima disso. Realmente é do barulho que faz, tá? Do som que vai ter. Por quê? A gente é bicho, nosso instinto é de sobrevivência. Então eu tô aqui conversando com vocês, falando, eu tô aqui na Avenida Brasil, tá passando o carro, eu tô escutando. Porque o meu corpo tá em alerta. Se tocar uma sirene, se tiver um fogo, se tiver, eu vou largar vocês aqui, vou ir. Porque é sobrevivência. Então, o corpo, quando tá dormindo, se tiver algum barulhinho, ele vai despertar, né? Pode não estar no sono profundo, né? No sono REM, mas ele vai... Então, você vai achar que descansa. Ele não entra no sono profundo, ele fica naquele sono, acha que tá dormindo, mas não está naquele estágio de realmente descansar. Ele fica ainda naquela alerta. E aí, assim, são vários estudos que tem baseando isso, que comprovando que não... E testes, né? E isso acarreta em várias coisas, né? Quem não dorme bem, não passa o dia bem, é estresse, é a obesidade, é a ansiedade, aí vem os problemas de saúde que estão aí no nosso mundo agora, que não existiam antes. Exatamente. Outra coisa que, né, você fala assim, que a Feng Shui realmente a gente não deixa, assim, a não ser em caso, assim, não tem o que fazer, a cama só cabe naquela posição, então a gente tem que colocar a cama ali, só que daí a gente vai ter que trabalhar no revestimento aqui. Então, você vai ter que colocar uma cabeceira, no mínimo uma cabeceira aí que tenha madeira, para você trabalhar bem, além da madeira, um revestimento, para você isolar. Quebrar, né? Tanto a parte de sonora quanto a parte energética. Porque imagina você tá num prédio e aí tá passando tudo ali na tua parede. Tem, sei lá, 10 andares acima de você, todo mundo dando descarga. Toda aquela energia de descarrego, vai passa ali por você. Então você acha, não, imagina, não acontece nada. Acontece sim, tá? Fica lá 20 anos para você ver onde tu vai a tua saúde. Então você tem que cuidar. Ou não, a minha cabeceira realmente está lá na parte de encanamento. Então vai ter que trabalhar a cabeceira da sua cama.
tá? Vai ter que revestir bem essa parede para diminuir esse impacto na tua vida. Da mesma forma... Aí vamos fazer um adendo, né? Se tiver a Lauren e a Erenice antes, para pensar na casa, você vai conseguir, a gente vai ver tudo isso, né? Não é só uma propaganda nossa, né? Algum profissional que realmente entenda isso, que veja isso para você, você não vai precisar ficar. A gente já vai pensar na sua saúde quanto. Exatamente, morador, não é só a questão estética que a gente trabalha muito a questão de saúde também das pessoas. E da mesma forma, a questão da elétrica, né? De você ter a parte elétrica também na cabeceira da cama. Sim, ali ela perguntou, né, sobre as redes grandes, aí você falou um pouquinho. Para nós também, gente, o campo eletromagnético é forte. A gente já precisa dele hoje em dia, né? Não tem a gente tá aqui, né? Wi-Fi, a gente tá aqui, precisa. Então, assim, quando a gente pode, a gente elimina. Então, quarto, né? A Erenice falou ontem, é um templo, né? É o templo do casal, é o local do filho, né? Para quem tem criança também. Se puder, dentro da minha certificação, então quando eu faço casa, eu falo assim, gente, isso é uma dica saudável que não custa para qualquer projeto. Não passar fiação elétrica no mínimo 40 centímetros da cabeceira. Exatamente. Tá? Não tem. Vamos afastar pelo menos 40 e não pode passar nenhuma assim, tá? Só para vocês entenderem. Nenhuma assim. E na vertical, no mínimo 40 centímetros. Eu não coloco. Tá? Eu não coloco, porque se tem, coloco no celular que o crescimento neurológico das crianças e no nosso, né? Porque a gente acha que tá velho, né? Tá adulto já não, também, né? Ele afeta. E toda a nossa concentração, tudo isso é danificado, né? Tem um dano por conta dos campos eletromagnéticos que a gente é exposto. Eu tenho um caso real de uma cliente que ela tem uma sala no térreo de um prédio e nessa sala ela tem, agora não mais, mas ela tinha nas costas dela ficava a central elétrica do prédio. A central ficava atrás de uma parede, né? Mas essa parede era a parede que ficava nas costas dela. E ela tinha a mesa bem próximo. Então, ela só tinha o espaço para afastar a cadeira. E era essa parede com essa central elétrica do prédio inteiro. E pensa numa pessoa irritada. Sabe? De tudo. Irritação, nervosismo. Ela falava assim que ela passava o dia inteiro bem. Ela chegava ali naquela sala, ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia desenvolver, ela não produzia. Sempre que ela sentava, ela não tinha concentração nenhuma. Ela pegava, às vezes, as coisas que ela tinha que fazer, ela ia para um outro local para poder concentrar, porque ali ela não concentrava e ela nunca tinha se tocado disso. Então, o que a gente fez? A gente teve que remover, ela não podia trocar de sala. Mas só o fato da gente tirar ela daquela posição, mudamos a mesa dela para um outro lado, ela ficava numa posição que as costas iam ficar para a janela, também não é uma opção legal, mas entre janela e central elétrica, vamos colocar na janela. Colocamos a parte da janela mais reforçada para ela estar com as costas mais protegidas. Afastamos ela daquela parede. Colocamos um revestimento total na parede de madeira maciça, e na frente desse revestimento conseguimos colocar ainda umas plantas. Mudou completamente a produção dela naquele local. Porque ela conseguiu, a partir daquele momento, ficar na sala. Porque ela não conseguia nem ficar, mas ela não sabia o porquê. Ela não entendia. E eu falei, meu Deus, né? A gente chega lá e a gente começa, mas o que está acontecendo? Começa a investigar. E aí, de cara com uma central elétrica ali nas costas. Então, é muito importante. Nesse caso, já estava atingindo ela fisicamente, emocionalmente, tá? Irritadíssima. E não era, assim, muito tempo que ela estava naquele local. Tudo bem que eu estou falando de uma central de um prédio, que ela é maior. Só que quando você tem isso também na cabeceira da tua cama, é só uma tomada. Mas está passando uma corrente elétrica ali também.
Então aí você passa lá, sei lá, 10 anos ali, naquela mesma cama. Então ela vai te atingindo de uma maneira mais lenta, mas ela vai te atingir. Então é muito importante vocês ter no projeto de vocês essa noção de onde vão ficar realmente isso, não só pela estética, mas pela questão de saúde mesmo. Exatamente. Temos, além de todas, só finalizar aqui, eu te passo, tá? Além dessas energias que temos aqui no ambiente, nós temos as energias chamadas telúricas, que são as que vêm do subsolo. Aí, aqui em Sorriso a gente não tem isso, mas existem alguns locais em que é possível você, quer dizer, a radiestesia a gente consegue perceber e ver. Se você tem fendas no subsolo da tua casa, e essas fendas podem ser rachaduras em rochas ou mesmo questão de água, veias d'água, isso também atinge energeticamente as pessoas, tá? Pessoal, vocês estão nos ouvindo? Parece que travou o chat, né? Ah, não, tá vindo. Não, aqui pra mim tá indo. Ah, eu que não tava vendo aqui. Ah, não, tá ok. Tem dúvida, gente? Deixa eu ver aqui. É péssimo conseguir trabalhar por conta do local. É horrível, Júlia, é horrível, não dá. A Laura sabe que a mudança que eu pedi para fazer no escritório por causa do sol pegava no meu rosto, refletia. Sim, tem que ter. Você tem que ter um local que você esteja bem. Agradável, né? Bem agradável. Tá? Se tiver dúvida, gente, vai mandando e vai chamando as amigas aqui, hein? Tem sorteio daqui a pouco. Ah, gente, se fosse alguns anos atrás, eu ia querer ganhar demais isso. Hoje não, porque eu já arrumei, mas eu vou deixar para vocês. Mas, ó, vale muito esse sorteio. Quero só ver quem vai ganhar. Vamos lá. O que mais você tem pra gente? A Elisandra mandou aqui, coloquei fio de LED na cabeceira da cama como iluminação. E agora? E agora não liga. Se puder, vamos tirar, né? Ou só liga, né, no momento em que vai usar, depois liga, porque o LED ele tem um conector, né, normalmente na tomada. Então daí quando você desligar, você tira do conector para não ficar passando a corrente elétrica. Isso, porque tem que ver onde é que tá, né, esse drivezinho que tá ligando ele, de repente ele tá mais longe. Então realmente se desligar não vai estar ali o campo, né? O campo tá em outro. Mas lógico, enquanto tá ligado, ele tá passando ali. Não, ali que você falou da janela, agora a Júlia comentou também numa situação aqui do escritório, sobre trabalhar ou estar em casa, né, perto de janela, né, no caso ali você comentou que ela ficou de costas, né, que não seria o ideal, mas próximos à janela é muito importante, tá? Então, assim, pessoas que trabalham vendo para fora, vendo verde, elas são muito mais produtivas e elas fora desse ambiente conseguem ser mais saudáveis, fazem mais atividade física, gostam de algum esporte, porque durante o dia ela passou o dia inteiro sendo estimulada de uma forma boa por essa vida lá fora, tá? Então, assim, lógico, né, que nem no caso da Júlia, tava batendo o sol refletindo no rosto. Não é agradável, não vamos virar para que o sol continue entrando. Aí tem toda a questão também, o sol durante o dia, a vitamina D, daí, né, entra uma briga com o pessoal da estética, né, mas com o pessoal da saúde, mas que nós, do HBC, inclusive, tomamos uma posição, tá, que é sim o sol. O caso do câncer de pele é muito menor do que os benefícios que o sol tem. O sol tem, exatamente. Deixa eu ver aqui que a Almerinda colocou. Tenho muito insônia e quando mudo de quarto consigo dormir mais rápido. Almerinda, além dessas questões elétrica e energética, tem outras coisas que a gente olha também, que são posições favoráveis de cada pessoa. Então, quando você coloca a tua cabeceira numa direção que seja favorável para você, você realmente consegue dormir melhor, ou talvez pode ser essa questão também telúrica, tá? Porque se tiver uma fenda, mesmo que no subsolo, lá embaixo, que for debaixo da sua cama, você vai ter muita dificuldade para dormir. Verifica nessa outra cama que você muda,
que é para dormir às vezes, aí que você diz que dorme mais rápido, se ela está na mesma posição que a sua. Tenta ver o que muda de um local para o outro para você, às vezes, fazer alguma mudança no seu quarto, tá? Minha mãe falava que não presta colocar a cama com os pés virados para a porta. Rita, é indicado, a gente vai falar sobre quarto na quinta-feira, mas é indicado que você tenha visão da porta. Nesse caso, normalmente você fica voltado com os pés para a porta, tá? Não, eu não tenho problema nenhum com isso de ficar voltado com o pé para a porta. É a questão mesmo de você ter a visão. Por quê? Porque aí você está mais atenta, você não fica com o medo. Porque se você deixa, por exemplo, fica de costas para a porta, o que acontece? Aqui atrás a gente tem o sistema nervoso e temos aqui um sistema reptiliano que está sempre aceso, alerta. Se você não tem nada nas tuas costas, tá? Se eu tô virado de costas, qualquer coisa, ele vai te acender e ele vai te tirar do sono. Então, se você souber e tiver certeza que os teus olhos estão voltados para cá, que a coisa, se pode acontecer alguma coisa e isso vem da frente, então eu vou conseguir dormir e relaxar. Porque daí eu consigo soltar o meu sistema reptiliano, deixar ele mais relaxado, tá? Então, é melhor que você tenha a visão da porta. Os pés, tá tranquilo. Não precisa preocupar, não. Antigamente tinha esse negócio que ia puxar o pé da cama, isso aqui, né? Vinha lá para puxar o pé, mas hoje não volta, não. Eu sei que você vai falar bastante sobre quartos na quinta, né? Mas eu vou adiantar da minha parte, tá? Para quem tá aqui. Básico, gente, para quando escolher o que puder mudar no quarto. Sem som, né? Que eu falei já no começo o porquê. Sem luz nenhuma. Esse negócio de deixar a luz do corredor para entrar, o corpo também não descansa, tá? Ele ativa, tá? Todas as suas células. Ele ativa, o corpo sabe. Aquela luzinha de stand-by do ar-condicionado, da TV, tampa, tá? É escuro, tá? É porque a gente só tinha luz na hora de dormir quando tava a lua cheia, senão breu dentro da caverna. Lembrem disso, tá? Então é o som para dormir bem, a luz, a do ar-condicionado, Rita, põe um adesivinho ali e tira ela, tá? Que mais que eu ia falar do quarto? A neuroarquitetura que tá dentro também do meu conceito, cabeceira na cama, tá? Para se situar exatamente onde você tá. E aí entra essa questão realmente da porta, tá? A neuroarquitetura também fala sobre isso, para você se sentir seguro naquele local, que é a cabeceira, e essa posição de que se alguma coisa o seu corpo escutar e ele levantar, ele vai estar fácil de correr, de fugir, de, enfim, de se defender, tá? Que entra para nós. E acho que, assim, pontos principais são esses. Ventilação no quarto também, né? Poder deixar ele ventilar durante o dia. Então, escolher a posição que o vento passe nele, né? Porque durante a noite a gente vai fechar ele por ar-condicionado aqui no Mato Grosso mais ainda. Agora a gente tá na época da seca, mas na época da chuva, choveu, abram, deixem esse vento pós-chuva, que seria um vento limpo, tá? É o vento mais limpo que a gente tem, é esse pós-chuva. Agora a gente vai ficar sem, né? Aqui a gente sente muito bem, né? Não tem chuva, é esse vento sujo. Mas mesmo assim, na nossa época, é um ar mais limpo do que a gente mantém dentro de casa, tá, gente? Então, assim, vai entrar poeira, mas deixa ele dar uma limpadinha, depois você tira o pó e fecha. Tá? Deixa ele dar uma limpada antes. Tá, é assim que a gente tem aqui uns 10 minutinhos ainda. Gente, vou preparar para o sorteio aqui, depois a gente volta a conversar. Como que a gente vai fazer esse sorteio? Quem tá na live agora vai começar. Alguém começa e digita o número 1, aí o próximo vai o 2, o 3. Será que vai dar certo? Como que a gente pega essa lista dessas pessoas? Temos 24 pessoas aqui. Acho que vai ter que ser assim mesmo. Vão digitando com calma aí para entrar todo mundo. Vai lá, Rita começou. Ó, a Rita 1. E Júlia 2. Já não deu.
2. Espera. Espera Rita, só um número, Rita. Aqui. Não vai dar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um print aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar um print das participantes. Tô tirando os prints aqui da tela, para daí a gente saber quem tá na live. Todas. Ok, meus amores. E daí a gente vai fazer o sorteio com essas que estão aqui. Entenderam? Conseguiu aí? Consegui. Eu baixei aqui as participantes, tirei um print de todos os nomes que estão aqui na lista. São 24 pessoas que vão participar dessa... Depois a gente divulga, tá? O que a gente vai sortear, Lauren? Fala aí para elas. A gente vai sortear uma consultoria em dupla, minha e da Erenice, para um dormitório. Então, quem for sorteado vai ter uma consultoria saudável e energética para o seu dormitório. E aí, junto, eu vou entregar um pré-projeto, então, com as soluções que a gente vai dar para você. Né? Vamos supor que seja um caso de quina, né? Uma das... Então, eu vou entregar uma solução, a Erenice vai apontar os energéticos, eu vou dentro do meu conceito de saudável, e a gente vai entregar para vocês essa consultoria com esse pré-projeto do dormitório. Rita, sobre isso, quinta-feira, hein, Rita? Deixa eu falar outra coisa aqui. Você sabe, você falou antes da cabeceira, você sabe por que por que existe esse conceito energético da cabeceira? Energético, não. Então, vamos lá. Dentro do Feng Shui, a gente tem um conceito que é chamado de animais celestiais, que são os animais que nos protegem. E nas nossas costas fica sempre a tartaruga. O que a tartaruga tem? Um casco que protege toda a parte, né, do corpo dela. Então, criou-se esse conceito de que atrás, para você estar protegida, você sempre tem que ter algo. Esse é o conceito de uma cadeira. Uma poltrona, ela tem esse conceito. A poltrona que te dá mais segurança é aquela que você tem as costas levantadas e que você tem um suporte na lateral. Você tem a proteção de um animal na esquerda, você tem a proteção de outro animal na direita, você tem as costas protegidas e na frente sempre é a águia. A águia tem a visão livre. Então, é esse o conceito da cama, de você ter nas costas a cabeceira, você ter livre nos lados, principalmente na frente, tá? E esse é o conceito também usado para posição de poder. O que é essa posição de poder? Posição de poder é quando como as pessoas se posicionam dentro da casa. Por exemplo, numa casa onde as pessoas todas sentam para fazer suas refeições. Normalmente, sim, normalmente, não é sempre, mas tem aquele. O pai senta na cabeceira da cama. Por quê? Normalmente ele senta numa posição em que ele tem a visão de tudo. Ele está numa posição normalmente na mais afastada de todos, quer dizer, da porta, para ele conseguir ver a família e ver a entrada. Essa é uma posição de poder. Eu estou aqui vendo tudo. Se a gente inverte, se é a mulher que senta nessa posição, o que acontece? Quando acontece alguma coisa na casa, quem sempre vai estar alerta, quem sempre vai estar atento, vai ser a mulher. Então, quem você quer colocar aí com a posição de poder na sua casa é onde você coloca na mesa de sentar, é onde você coloca lá na posição do sofá, é onde você coloca na posição do quarto. Normalmente, o quarto mais do fundo é o quarto de maior poder. Por quê? Porque ele tem a visão da casa toda. Então, são alguns conceitos que a gente traz dos animais, animais celestiais, desse conceito de animais celestiais, para dar proteção e dar o poder dentro de um ambiente. Da mesma forma, numa empresa, a diretoria, a sala do chefe, normalmente ela é mais no fundo. Por quê? São vários conceitos. Primeiro, ele está no fundo, ele está com visão de tudo. 2, se tiver algum problema acontecendo na frente, ele vai diminuindo o problema, quando chegar no chefe já vai estar mais calmo. Então, são vários conceitos que a gente trabalha
para distribuir as pessoas e distribuir o poder dela dentro dos locais. O poder não no sentido de comando, mas no sentido de quem é que vai tomar a frente, quem é que vai estar assumindo esse papel de, enfim, cuidar, de estar ali atento a isso. Então, é uma coisa que você falou... Você deu uma ressalva uma vez que eu escutei e, assim, né, a gente está numa geração mimimi, enfim, e não é machismo, né? Não. Voltando à ideia, é que realmente nós, mulheres, também gostamos de ser protegidas. É nosso, né? Então, normalmente é o homem que fica, mas porque é nosso instinto de bicho, não tem a ver com machismo ou enfim. Não, é bom você tocar nisso para as pessoas não criar confusão. Isso. Até porque, assim, gente, o que eu penso assim, particularmente, nós viemos de milhares de anos em que a posição do homem é essa, é a posição de comando dentro da casa. Isso é sistêmico, tá? Está ali no nosso DNA há milhares de anos. Aí você quer inverter. Você é a mulher que quer comandar a casa. Você vai contra gerações e gerações e gerações. Então você vai ter que ter muita força para encarar tudo isso e lutar contra todos esses conceitos que vêm de trás para você poder superar. Então é uma escolha sua. Quer encarar isso? Beleza. Eu acredito que, nesse caso, o equilíbrio é o melhor caminho. Você divide com ele, vai ser melhor para os dois, já que você quer ter essa parte de também comandar. Então se divide com ele, tá? Agora não toma dele um papel que é masculino. Não é por machismo, não é por nada, mas sim é um conceito sistêmico que se vem de gerações em gerações. E, gente, meus amores, está acabando, falta 2 minutos, acabando. Vai acabar a live. Não, vamos falar. Tem bastante arquiteta aqui, né? Se alguma arquiteta ganhar, gente, por favor, acho que todas aqui, quase todas eu conheço, né? Então vai ser um prazer auxiliar e vocês poderem aplicar isso nos clientes de vocês. Todos conhecem, sabe que eu divido conhecimento sem dó, então não vai ter problema nenhum. Vamos fazer uma reunião só com as arquitetas aí pra gente passar tudo para elas. É isso. Meus amores, se tiver dúvida, manda pra gente, que a gente manda depois. A gente grava live depois pra vocês, pra responder as perguntas específicas. Acho que falta tempo, né? Pra tanto assunto que teria. Exatamente. Segue a Lauren. Eu vou deixar, enfim, tá aqui o contato dela. Vou passar depois, marquei lá no meu Insta lá. Vão seguir a Lauren. Qualquer dúvida, peça. Ela tá lá no nosso grupo também, pode mandar dúvidas pra ela, tá bom? Manda lá dúvidas pra ela, se você tiver. Gente, é muita coisa. Tinha mais coisa para passar aqui que não vai dar. Outro dia nós faz. Erenice, obrigada pelo convite, tá? Gratidão por esse convite. Adorei poder passar um pouquinho, né? Porque é pouco tempo. Mas, assim, espero que... Acho que isso vai estar nas pessoas cada vez mais. Se você tem uma arquiteta que já é sua arquiteta, por favor, comenta de mim. Eu auxilio ela sem problema nenhum. Tá bom? Beijo, gente. Pose para o print. Faz aí o print com a gente. Posta lá, marca a gente, chama os amigos. Tem muita coisa essa semana inteirinha, gente. Tá bom? Beijo para todo mundo. Vou encerrar aqui para salvar, tá bom, gente? Até mais. Gratidão para todas.